Gente, mais uma vez nós aqui o Dr. Expedito, passando aqui para conversar um pouco com você sobre algo tão interessante para a nossa vida, que é a autoestima. Mas o que é autoestima? Autoestima é a maneira como você vê, a maneira como você se valoriza, a maneira como você se enxerga. A autoestima, ela começa no útero. Começa no útero. A partir do momento em que a criança é gestada e a mãe e o pai começam a dialogar com ela. Quando esta gestação ela vem de uma maneira não planejada, geralmente há discórdia, a intriga sobre aquela gestação. Mas quando é uma gestação planejada, muitas vezes, que há um diálogo dos pai e a mãe sobre o feto, quando o pai começa a passar a mão na barriga da mãe e começar a dizer que aquela criança é planejada, que aquela criança é um projeto, que aquela criança vai ser isto, vai ser aquilo, aquilo vai trabalhando já a mente da criança lá no útero. E quando essa criança nasce, os pais começam a elogiar esta criança. Então ela vai crescendo com uma autoestima levantada. A autoestima ela pode ser baixa ou pode ser alta. A autoestima baixa é problema, porque muitas vezes as pessoas não conseguem se fixar em um emprego, não conseguem se fixar num departamento, porque ele tem uma autoestima baixa. Veja, algumas características quando a autoestima está baixa. Primeira, se você está numa reunião, você se isola, vai lá para o fundo, pega o celular e começa a olhar o celular. Isso significa que você está com a autoestima baixa. Segundo, quando você recua diante de uma discordância, alguém está dialogando e a ideia dele começa a suplantar a sua ideia. Você recua, você sai, você vai embora. Isto é autoestima baixa. Quando você se compara com os outros, começa a se comparar com este e com aquele, isto também é autoestima baixa. Quando você não sabe levar as críticas, né? E muitas vezes, quando está num projeto, começa a imaginar o que as pessoas irão dizer sobre você estar naquela posição. Não consegue lidar com os elogios. Muitas vezes, quando alguém te elogia, você se sente lá embaixo. Então, a autoestima baixa é um problemão para as pessoas. É muito sério. Então, como profissional, você precisa ter uma autoestima levantada. Uma autoestima levantada para te ajudar. Né? Para te ajudar. Autoestima levantada é você saber lidar com os conflitos. Né? Saber a diferença entre conflitos, ser assertivo, né? Não ter medo de contrapor, não temer o fracasso. Tudo isso está relacionado com sua autoestima. Aceitar e receber elogios, aceitar feedback daquilo que você está fazendo, sem recuar. Isto é autoestima levantada. Mas existem maneiras de você saber levantar a sua autoestima, cuidar da sua autoestima e saber lidar com tudo isso. Fazendo terapia. Procure um psicólogo, procure alguém, um psicanalista que possa te ajudar a lidar com essa autoestima. Como eu falei, tudo vem lá do útero. Então, vamos começar a olhar para nós, aceitar como somos, não vamos nos comparar com ninguém e ser você mesmo. Então, você precisa ser você. Olhe para frente, olhe para cima, veja o horizonte que está aí. Tudo é seu. Portanto, tenha uma autoestima levantada.